Aleluias. Glória a Deus. Meu Deus e o meu Pai. Meu Deus, dessa manhã que o Senhor possa iluminar nossa mente e nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Meu Deus, essa palavra que tem percorrido o planeta Terra inteiro, anunciando, meu Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, que nossa manhã o Senhor possa abrir nossos entendimentos para compreender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado nos quatro cantos da terra. E que o Senhor possa ser exaltado entre as nações, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que nós estamos aqui, meu Deus. E que nessa manhã o Senhor possa abrir nossas mentes e nossos corações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Amém e amém, Jesus. Se assente em nome de Jesus. Abra a Bíblia lá em Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21, verso 5. Amém? Diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram dizendo: mestre, quando será, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganei, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantai-vos-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilência, mas haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Entregarão-vos à sinagoga e às prisões, e conduzirão à presença de reis e presidente por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propôs isto, pois, em vosso coração não premeditais como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuirei as vossas almas. Aí ele diz no 20: Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saia. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque dia de vingança são este, para se cumprir todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo.
e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Amém? Beleza? Para você entender o foco, vai lá em Daniel. Daniel 9. Vai lá em Daniel 9. Daniel 9, o versos 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de ano de quem falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a asolação de Jerusalém, era de 70 anos. Ok? Pula por 24. Versículo 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será. Mas o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas asolações. Aí ele diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o asolador. Isso até a consumação, em que está determinado, será derramado sobre o asolador. Bom, amém? Você entendeu alguma coisa aqui? Quem entendeu, levante a mão. Bom, e quem não entendeu? Não? Para você entender um negócio bom, vai lá em Pedro. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Com a palavra dele. 2 Pedro, você vai entender. Quer dizer, se não der tempo, fica para uma próxima. Mas você vai entender porque está acontecendo uns conflitos lá no Oriente Médio. Nós vamos abrir aqui Diz assim. Segunda Pedro 1. (19). Olha só que tremendo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atentar e estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem alguns, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora volta em Daniel que você vai entender o que está acontecendo. Primeiro, para você entender melhor, tem um livro aí de Amós. Amós. Vai lá em Amós. Aí você diz, tem esse livro? Sim, tem o livro. Amós 3,
Se você não... Amós 3. Amós 3, verso 7. Verso 7. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Os profetas. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 diz: qual é logo a vantagem dos judeus? Qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo diz: muita, em todas as maneiras. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. A palavra de Deus foi confiada a quem? Aos judeus. Aos judeus. Bom, para você entender. Agora, voltando em Daniel lá, Jesus, ele está falando ali do fim do mundo. Ele está falando do fim do mundo. Só que, se nós entrar em Daniel, o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, que é a mesma coisa, tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Aqui o povo está na Babilônia. Se você vê, Daniel vai citar vários reis, a Pérsia, que hoje é o Irã. Ele vai citando. E quando o povo está no cativeiro, Deus, através de Daniel, Deus começa a revelar o plano dele, o que ia acontecer para aquele povo e também para a humanidade, o que ia acontecer dentro da humanidade. Daniel, ele está no cativeiro, só que ele faz o quê? Ele vai orar, mas ele vai orar alicerçado em cima do que? Das palavras de quem? De Deus, sim ou não? Porque nós lemos que ele diz assim, ele vai orar, ele diz assim, ó, para que se cumprisse o que estava escrito no livro de Jeremias. Então Daniel vai orar em cima daquilo que Jeremias havia falado, que Deus tinha usado Daniel, que o povo tinha que voltar para onde? Para Jerusalém. O povo ficou preso 70 anos, então Daniel ora a Deus e pergunta, e aí, agora o que vai acontecer? Então Deus revela a Daniel o que iria acontecer. O que iria acontecer. Então, as 70 semanas estão embutidas nisso. Porque Deus fala assim no versículo 24, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quer dizer, haveria 70 semanas que ia acontecer algo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ó, sobre Jerusalém, ó, para extinguir a transgressão, dar o fim aos pecados e para trazer, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Beleza. Fala que Jerusalém ia ser restaurada, a vinda de Jesus ia vir, que aqui nós estamos falando do Messias, que é do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, no versículo 25, que sabe, entende desde a saída a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. No 26, e depois das 62 semanas, será tirada quem? O Messias. Jesus ia ser morto, crucificado, ia fazer o quê? Ia sair de cena. Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou, e ele está na onde hoje? No céu. Jesus morre. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo exatamente
Exatamente, ela vem se cumprindo, porque as 70 semanas se cumprem. Ela vem se cumprindo, mas só que Jesus vem, morre, nasce a igreja, sim ou não? Porque com o seu Jesus nasce a igreja. Jerusalém, ela é restaurada porque preparando o caminho para quem vir. 2 homens são usados para fazer isso, que são Neemias e Esdras. Quando você lê Neemias e Esdras, eles estão fazendo o quê? Eles estão restaurando o templo e os muros de Jerusalém, preparando o caminho para quem? Para se cumprir a profecia bíblica. Jesus vem. Quando você entra nos evangelhos, está falando do ministério de quem? Os 4 evangelhos são os ministérios de Jesus. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Jesus vem, ele ensina. Nos 4 evangelhos ali está os seus ensinamentos. E ele fala do fim do mundo. Você vê como a Bíblia ela encaixa tudo certinho? Você reparou ou não? Como ela vem encaixando uma coisa uma na outra. Como não existe confusão, confusão é para quem quer fazer confusão. Porque a Bíblia, como nós lemos, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelos servos de Deus, para trazer a mensagem de Deus ao mundo. Então vamos dar continuidade aqui. O 26. E depois das 62 semanas será tirado quem? No 26, o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas orações. Bom. Jesus veio. Jesus veio, cumpriu o ministério dele, a igreja nasceu. A igreja nasce. Só que ia acontecer alguma coisa aí, que vinha um príncipe e ia destruir o santuário e a cidade santa. Sim ou não? Será destruído a cidade e o santuário. Opa! O templo tinha sido destruído em 586 por Nabucodonosor. Eles voltam em 516, reconstroem o templo. Quando eles voltam, o templo de adoração está construído. Jesus vem, quando você vê Jesus no templo, é esse templo que está reconstruído, que foi reconstruído em 516. Quando você vê lá em João 2, você vê Jesus dentro do templo, ensinando, sim ou não? É esse templo que nós estamos falando. Para você entender os evangelhos, quando você lê, você fala, mas... Só que Jesus fala da destruição desse templo. O templo ia ser destruído. Os discípulos entram dentro do templo e dizem assim, olha, mas que coisas bonitas esse templo. Aí Jesus disse assim, ó, dias virão que não ficarão pedra sobre pedra. Aí os discípulos vão para o Monte das Oliveiras e Jesus começa a explicar para ele o que ia acontecer. Bom, ele fala do príncipe que iria vir e destruir o templo. No ano 70, Tito, ele vem, destrói o templo, que hoje você pode ir em Israel, está lá as pedras onde foi destruído o templo. Ele destrói o templo. E o povo judeu, ele fica sem um lugar de adoração. Você pode ver que quando Jesus vem, havia as sinagogas, sim ou não? No contexto, para você entender melhor. A sinagoga nasce no cativeiro babilônico, porque ele não tinha um templo para adorar a Deus. Então eles constroem o lugar, a sinagoga, onde eles podiam estudar a Torá, a palavra de Deus. Então nasce a sinagoga. Você pode ver que tem sinagoga em todo o país, onde tem os judeus, eles adoram a Deus, eles vão para a sinagoga. Então no ano 70 é destruído o templo, então eles ficam sem isso. Então ficou só a sinagoga. É destruída a cidade, muitos judeus morrem, muito sangue derramado. Bom, estamos caminhando. No ano 135, de 131 a 35, acontece outra tragédia. O judeu se revolta contra o Império Romano. E quando ele se revolta contra o Império Romano, o imperador Adriano tem que dar um basta nisso. Se levanta um homem chamado Bacosheba,
os judeus, que ele pensava que era o Messias, porque os judeus não queriam o Messias. Você pode ver, está na história isso. Então, o que é que acontece? Os judeus, acontece de novo que os judeus são massacrados, eles são expulsos da Palestina. Todos podiam mandar na Palestina, menos eles. Eles são expulsos. Então, na expulsão deles, eles vão para onde? Eles vão ficar dispersos pelo mundo. A Europa, esses países, até aqui no Brasil, vão ficar dispersos. Eles ficam dispersos pelo mundo. E eles são muito perseguidos. Em todo o mundo eles são perseguidos. Você pode ver, está na história isso. Eles são perseguidos em todas as nações da terra. Todas as nações perseguem. País que muito perseguiu, a Espanha, Portugal, persegue eles. Até que acontece aquele massacre de Hitler. Que Hitler persegue os judeus, há aquele massacre tremendo. Então eles precisavam de uma pátria. Eles estavam querendo voltar para a pátria deles. O que é que acontece então? Se começa a se lutar para que eles voltassem para a terra deles. O povo começa a lutar, a Inglaterra se envolve, muitos países se envolvem para que eles voltassem. Mas aconteceu aquele massacre, só em 1948 é que Israel volta para a sua terra. Depois de quase 2000 anos. E é engraçado notar que quem ajudou, lógico que Deus está no comando, mas quem ajudou, o Brasil teve participação. Oswaldo Aranha. É engraçado que esse homem, o povo judeu até hoje, ele é muito grato a esse brasileiro, porque até uma praça, tem um nome de uma praça lá em Israel com o nome dele. Olha só que interessante. Um brasileiro ajudou Israel, era o único voto que tinha. Então, Oswaldo Aranha, ele faz o que? Ele determina que o povo de Israel volte para a terra prometida. Então, eles começam a voltar. Para nós entender os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio dentro dos princípios bíblicos. Eu quero perguntar para você, tem acontecido peste, praga? Tem ou não? Eu quero perguntar, você está preparado para que Jesus voltar? Porque os crentes estão dormindo. Eu estou mais aceso do que tudo. Eu estou só, opa, acontece alguma coisa em Israel, eu estou pesquisando. Você tem que estar acordado. Tem que estar acordado. Porque você pode... Imagina de manhã você acordar, os dois estão servindo a Deus, aí um vacila, aí de manhã você levanta do lado, a esposa não está, ou a esposa não está, e fala, ih, aconteceu o quê? Ih, aconteceu o arrebatamento. Ei, ficou por quê? Ficou. Porque as pessoas estão levando as coisas de Deus na brincadeira, achando que isso é balela. Estão dando muito crédito às coisas lá e estão esquecendo da palavra de Deus. Então tudo isso aconteceu e está acontecendo. A Bíblia, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo na risca. Então nós estamos vivendo o tempo. Que tempo nós estamos vivendo? Porque Jesus falou isso. Das inundações, das guerras. O profeta Daniel, ele entra, ele vai falando o que ia acontecer. Jesus veio, morreu, foi crucificado. Nasce a igreja. Nasceu a igreja. O templo é destruído. O templo é destruído. Jerusalém é assolada pelas nações. Até hoje, Jerusalém é assolada. Todo mundo deseja Jerusalém. Até hoje, é uma guerra. O povo quer Jerusalém. Nós lemos no capítulo 21 de Lucas, diz, até que se cumpra o tempo de gentio, quando Jesus está falando ali, para o povo, ele está falando desse povo, ele está falando dos judeus, que os romanos iam vir, iam destruir a cidade, ele já estava alertando o povo, que o povo não entrasse, nem saísse da cidade. Se cumpre a palavra de Deus, se cumpre o que Jesus falou, está se cumprindo até os dias de hoje. A Bíblia, ela faz uma conexão com a história, profecia bíblica. Opa, eu vou na história, vou saber o que a história está dizendo.
Porque muitas nações da terra passou pelo Oriente Médio, muitos impérios passou, Império Bizantino, os mamelucos, os goldos, as cruzadas, muitos foram para aquela terra, querendo tomar posse, os Maomé, os muçulmanos. Então por quê? Você está falando isso, irmão? Eu estou falando isso para você não sair da palavra, porque Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos profetas. Muitos. Fulano falou, Cicrano falou. Profecia de 2012. Não sei o que, vai acontecer, vai destruir a terra. Vieram perguntar para mim, eu falo, meu irmão, eu estou naquilo que Jesus falou, estou na palavra e acabou. Porque está se cumprindo. Só não enxerga quem é cego. Só não enxerga quem quer ficar no pecado. Só não enxerga. Aí ele diz assim, ó, se cumpriu tudo isso, nós vemos. Destruição de Jerusalém, a vinda do Messias. Jesus veio, Jerusalém foi destruído, o Messias nasceu. Jesus prega, Jesus ensina, é o tempo de Jesus ensinar. Quando ele entra em Jerusalém, quando ele entra para pregar, ele diz, ó, é chegado o reino dos céus. No 27, aqui já é outra. Nós lemos a 70 semanas, se cumpriu a risca. 69 semanas se cumpriu, agora faltou uma semana, sim ou não? Uma semana que é o tempo da igreja. Que é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. Jesus fala do que aconteceu a ele, ó, no 27, ele firmará um concerto com muitos. Se você ler o 26, a assolação o templo é destruído. O santuário é destruído, a cidade é destruída. Aí agora no 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Opa, 69 se cumpriu, faltou uma semana. Jesus já está falando de outra coisa. Ele firmará um concerto com muito por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa da abominação virá o asolador. Isso até a consumação. Até que a determinar será derramado sobre o asolador. 27. Vamos destrinchar para você. Daniel profetiza. Ele vai falando da vinda de Jesus, do templo. Nasce a igreja, como foi falado. O templo é destruído pelos romanos. Só que aqui não se cumpriu o versículo 27 aí. Porque faltou uma semana. E os judeus, o sonho dele é de erguer o templo. E aí, irmão, e o templo? Meu filho, lá em Israel existe um chamado Instituto do Templo. Explica para mim o que é isso. Meu irmão, está tudo preparado. E os crentes não sabem, né? Tudo preparadinho. Mas por que não foi erguido? Porque tem um lugar lá que não pode mexer, porque se mexer dá guerra. E se riscar ali dá guerra, que é aquele Dumo da Rocha. Você viu aquele Dumo da Rocha? Ali era onde era o templo, onde eles ficam lá, o Muro da Lamentação, ali era o templo. Então tem que ser erguido o templo. Então o que vai acontecer? Os judeus não creem que Jesus é um Messias. Eles não creem que Jesus é um Messias. Então para nós está se cumprindo os tempos dos gentios. Ô irmão, mas onde está isso? Para você entender, depois nós voltamos aqui. Romanos 11. Se você tiver, medite na sua casa, Romanos 9, 10. Eu só vou ler o 11 para você entender. Que nós, os gentios, fomos enxertados na videira. Para você entender. Se der o tempo aí, fala aí. Olha só. Na sua Bíblia vai estar o futuro de Israel.
Tem muitas pessoas que dizem assim, não, Deus ele não tem mais nada com aquele povo. Deus tem sim, porque está falando que tem, ué. Ué, lógico que tem. Nós estamos vivendo a era da igreja. A era da igreja nós estamos vivendo. O futuro de Israel diz. Aí Paulo diz assim, para você entender, 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Aí Paulo diz, porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo a quem antes conheceu. Ou não sabeis o que as escrituras diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, e busca a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Deus tem os deles ainda. Deus tem um remanescente. Assim pois também agora, neste tempo ficou um resto segundo a eleição da... Então nós estamos no tempo da graça. E a graça veio por intermédio de quem? A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio através de quem? De Jesus. Então você aí, meu filho, brinca de crente. Vai lá, brinca mesmo, tá? Vai brincando. Faz o que você quer, curte. Eu estou de olho lá em Israel. Aí para você entender mais, ó só. Ó, o 7. Pois o quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhe deu de profundo sono, olhos para não ver, ouvido para não ouvir, até os dias de hoje. É por isso que os judeus não crêem. Estão endurecidos, até que a salvação das nações se cumpra. O rapaz já está vindo aí, vocês vão ficar com... Quero mais. Ok? Mas para você entender, vai lá no 25. Onze 25. Porque não quero, irmão, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós o mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Então, Deus ele está tratando com a igreja. Quando Deus terminar com a igreja, ele vai voltar para onde? Para Israel. Aí diz no 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a sua impiedade. Aí no 27, este será o meu concerto com ele, quando eu tirar os seus pecados. 28, assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado, por causa dos pais. Está aí, meu irmão. São inimigos do evangelho. Ah, por quê? Até hoje. Está sendo pregado? Está. A humanidade. Está tudo dentro da Bíblia. O povo fica querendo profetar, e fala, não, meu irmão, está aqui, Jesus já está aqui, ó. Acabou. Eu tinha muito mais, mas tem horário. Então você fica querendo mais. Amém? Se coloca de pé. Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor quis para o teu povo, tudo, meu Deus, está revelado na tua palavra. Tudo. A salvação, meu Deus, está sendo levada às nações. Mas a incredulidade dos seres humanos, meu Deus, é que tem, meu Deus, afastado, meu Pai, isso. A tua palavra é fiel. Ela é fiel, meu Pai. Meu Deus, que o Espírito Santo que está sobre a terra, porque o Senhor diz que o Espírito Santo
convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo. Meu Pai, o teu Espírito testifica com a tua palavra. É a palavra. Então que o Senhor possa, meu Deus, abrir o entendimento dos cegos, dos mortos, e ele possa entender, meu Pai, tudo isso. E o que leva o homem, meu Pai, à destruição é o crescimento do seu Pai. Aquele que abre o seu coração de Cristo e dá, meu Pai, a liberdade do Espírito Santo que vai revelar os segredos do Senhor. Ele começa a entender a tua vontade. Guia a tua igreja, guia através do teu Espírito e da tua palavra. Nós te damos graça. O Senhor revelou leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Receber um abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber seu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti, menos de mim. Leva-me agora, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti.